Oi pessoal, vamos começar mais uma aula de Object Pascal para Web. Nas aulas anteriores a gente viu a base da programação para Web. A gente inclusive aproveitou aí para desligar a nossa programação desse vínculo com o Lazarus. Agora a gente não precisa mais necessariamente dele para trabalhar. Qualquer editor de texto aí, desde que tenha o compilador instalado na máquina, vai estar legal para a gente. Eu vou continuar usando o Lazarus aqui, pela facilidade do editor, para completar o código em algumas partes e agilizar o nosso curso, mas vocês aí fiquem à vontade. A gente viu nas últimas aulas passagem de parâmetro entre as páginas, a gente viu trabalhar com Ajax, receber componente de formulário, responder para o usuário alguma coisa, tanto um HTML puro, uma string qualquer, ou até a gente ler alguma informação de um template. E hoje eu vou falar de um tema que vai ser bem útil para a gente, que é trabalhar com sessão. A sessão é a maneira que a web tem de você manter uma informação durante essa passagem entre páginas e não necessariamente passando algum parâmetro, né? Não envolve o get, não envolve o post, para que essa informação se mantenha aí entre as páginas. A sessão é normalmente usada quando a gente trabalha com login ou com alguma necessidade de manter algum dado do usuário que está utilizando o sistema. Né? Ela é segura porque a sessão, as informações que a gente ficam gravadas na sessão ficam lá do lado do servidor, então não tem como acessar. Normalmente a linguagem que controla como ela vai ser trabalhada e é mais seguro do que um cookie, por exemplo. O cookie é aquele arquivo que fica salvo aí numa pastinha do seu navegador, na máquina local e guarda algumas informações. Eu não vou nem falar de cookie porque eu não acho seguro. Tá? Inclusive, para ter noção da segurança do cookie, faz um teste, entra num site qualquer aí, faz uma busca no Google sobre, por exemplo, sapato e de repente entra num site, por exemplo, como o Mercado Livre. Você vai ver que eles tentam ler os cookies que estão na máquina para trazer as propagandas que tem a ver com as últimas pesquisas que você fez. Vocês podem tentar fazer e esse tipo de informação fica aberta, aí o cookie fica aberto. A sessão não, a sessão ela fica gravada no servidor, num arquivo, para cada acesso, né, para cada acesso diferente que é feito no site. E esse arquivo só o servidor que lê, ele é uma chave criptografada, o nome desse arquivo. E o que a gente vai fazer hoje é aprender a criar isso daí, criar essa informação de sessão e ler a informação da sessão. Eu já estou com o projeto aberto, estou usando o nosso projetinho de teste por enquanto. E o que a gente vai fazer com ele hoje é aproveitar, o meu também já está desvinculado do Lazarus, a gente vai criar uma ação nova para estar trabalhando com a sessão. Bom, a primeira coisa que eu preciso fazer antes de utilizar a sessão é adicionar a Unity in web session. Essa Unity aqui é quem vai me ajudar, ou ajudar o meu web module, no caso, a controlar a sessão. É a partir dela que eu vou trabalhar. Ele tem os objetos aí que eu preciso para controlar a sessão. Logo depois que eu incluir essa Unity, eu vou criar a ação que vai responder a sessão para mim. Vou chamar de act session do tipo tfp web action, como são as outras ações, certo? Isso aqui, ação que trabalhará com sessões, ok. Vou criar obrigatoriamente um request, né? Uma procedure aí que vai responder quando essa sessão for chamada. Vou aproveitar também alguma que eu já tenho aqui. E para facilitar, vou chamar aqui de sessão request.
Beleza? Estou separando do código que já está, pulando linha, só para a gente diferenciar mesmo. Ela vai fazer como as outras fazem, né? Recebe um objeto, um request, tem uma resposta e fala se foi tratado ou não. Então vamos lá, criei aqui o ActSession, criei o procedure que ela vai responder. E agora eu vou lá na criação da minha unit e vou instanciar essa ação. ActSession recebe tfp webAction.create, passo as ações, vou configurar ela como a gente faz com as outras. ActSession.name sessão. Lembra que esse nome, né, esse name que está aqui, é a forma como eu vou chamar a minha ação quando eu estiver passando lá para o CGI. E vou conectar o evento dela. ActSession.onRequest recebe sessão request. Beleza? Tá pronta essa parte, a configuração da ação tá ok. Agora é só criar um método que vai responder a chamada dessa sessão. Eu vou lá para o final, vou deixar ele por último. Vou pegar aqui como exemplo o último cara que a gente tem aqui mesmo, que é o modelo. Para implementar a ação. O request da ação. Deixa eu dar uma limpada aqui no código. Tranquilo. E essa aqui vai ser a minha sessão request. Bom, como a gente já está fazendo em todos os casos, esse cara já tem uma resposta pronta, é o tipo de resposta pronto. A gente vai precisar disso para trabalhar. Ele precisa informar que essa resposta foi dada corretamente. O handler true tem que estar aqui também. E aqui a gente vai começar a trabalhar com a sessão. Então vamos lá. Uma coisa que é interessante na hora de trabalhar aqui com sessão é porque é muito similar a quando a gente faz um array com PHP. Né? Ele sabe os arrays de PHP quando a gente faz uma variável e a posição do array é uma posição através de uma palavra, de uma string, né? A sessão vai trabalhar mais ou menos assim. Eu vou aproveitar até e fazer mais um detalhezinho. Até agora a gente só está respondendo como texto HTML e às vezes tem dado alguns problemas de acentuação. Eu também posso colocar aqui direto char7 igual UTF-8. Tá, eu posso forçar a minha resposta também, que eu quero dar uma resposta aqui dentro que tem uma acentuação, pelo menos já fica garantido. A primeira coisa que eu tenho que fazer, vamos lá, é verificar aqui na minha sessão, no meu web model, desculpa, verificar se a sessão pode ser criada e se ela já foi instanciada. Primeira coisa, vamos lá, verificar se a sessão pode ser criada. Então, if create session e
assigned session. Então, eu posso começar a trabalhar. Quer dizer, se a minha sessão pode ser criada e se ela está definida. Pô, legal, mas de onde você tirou esse create session? Bom, aí tem um detalhezinho. No WebModule, para que a sessão funcione, eu tenho que falar para ele criar essa sessão. Tem que pedir para ele, ó, vai aí, cria a sessão, porque eu preciso dela para trabalhar. Já que a gente já tem o método createNew, deixa eu chegar nele. createNew, aqui. A gente já tem esse método do nosso WebModule. E eu vou aproveitar no final dele, depois que eu configurei a sessão, a ação da sessão, tudo, eu vou deixar por último a informação. Informo que quero utilizar sessões. Então vou lá, dou um create session, recebe true. Pronto, agora meu WebModule sabe que tem que criar uma sessão toda vez que ele for chamado. E, claro, se essa sessão já existir, ele vai criar uma única vez. Ele vai ser inteligente o suficiente para criar essa sessão uma única vez para cada pessoa, né, para cada acesso. Então vamos continuar. Vou chegar aqui. Beleza. Bom, tenho aqui a minha sessão. Eu vou estar pronto para trabalhar com ela a partir do momento então, que ela está criada e está instanciada. Como é que eu vou verificar aqui agora algum tipo de informação? Por exemplo, vamos fazer um teste. Se sessão ponto variáveis, vamos chamar esse cara aqui de teste, for diferente de nada, né? Então, se existir minha variável de sessão com o nome teste, se existir uma variável de sessão com o nome teste, e essa variável, o conteúdo dela for diferente de nada, né, quer dizer que existe algum valor atribuído a ela, então eu vou exibir o valor dessa variável. Fazer um response ponto contents ponto add e vou passar aqui dentro. E esse é o valor da variável. E vou utilizar essa variável como session.variáveis teste. Aqui. Repara que para utilizar a variável que está na seção para algum tipo de comparação, eu só preciso informar que é uma variável de seção e passar entre os colchetes qual é o nome dessa variável. Sempre que eu quiser usar para qualquer coisa, eu chamo da mesma forma. E na hora que eu for atribuir um valor, a gente também vai chamar assim. O padrão das variáveis de seção é sempre string. Ela só guarda string. Qualquer coisa que você for fazer com variáveis de seção, ela vai acabar guardando string. Lembra que no get, no post, quando ele passa a informação, ela também chega no CGI como string? Com a seção é a mesma coisa. Vai estar sempre chegando string. Outra coisa interessante que eu vou aproveitar para adicionar nessa resposta aqui. Eu vou aproveitar e informar o identificador único de cada seção. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou lá e vou falar assim que
esse é o ID da seção. E vou chamar session.sessionID. Esse cara aqui, o sessionID, ele é único para cada acesso que a pessoa fizer ao seu CGI, sua aplicação aí. Mesmo se tiver 20 pessoas, 30, 100 numa mesma rede e cada uma acessar a sua aplicação, cada uma dessas pessoas vai receber um ID diferente. E esse ID vai permanecer com a pessoa durante um tempo, vai ser o tempo onde a sessão vai ser válida ou não. Enquanto esse ID existir e a sessão for válida, a pessoa vai estar sempre identificada como ela mesma. Independente se fechar a aba, por exemplo, do navegador, essa sessão vai continuar. Se fechar a janela já não, porque aí matou o navegador, e mata toda a sessão. Beleza. Então eu sei que se por um acaso essa variável não existir, eu vou criar ela. Aliás, se essa variável já estiver criada, vamos até marcar para não confundir mais. Se a variável já estiver criada e com valor, possuir valor, então eu vou exibir qual que é o valor dessa variável e eu vou mostrar qual é o ID da seção. Caso ela não exista, eu vou criar essa variável. Então eu vou informar que eu estou criando a variável. Criando uma variável de seção. E em seguida eu vou de fato atribuir um valor para ela. Session.variáveis teste recebe. A variável teste vai receber, pode ser uma string misturada aí com HTML. Não é interessante, mas vamos colocar dessa forma para ter um exemplo mais visual. Vamos colocar aqui teste com H1. Beleza. Criando variável de seção. Legal, então nosso método ficou curtinho. Só para exemplificar mesmo. Então, mais uma vez, no começo eu verifico se existe a seção, se ela foi atribuída. Ok. Se a variável já estiver criada e possuir algum tipo de valor, eu vou mostrar qual é o valor da variável e qual é o ID da seção. Se a minha variável não existir, eu vou criar essa variável de seção, atribuindo um valor para ela, que eu dei aqui no caso um H1. Falei que não é muito interessante passar HTML aqui dentro, mas como pode uma string qualquer, e aqui na hora de exibir eu quero ter uma resposta visual mais interessante, então eu coloquei um H1 aqui dentro, certo? Vamos salvar. Para fazer sessão só precisava desses detalhezinhos mesmo, lembrar de colocar o in web session lá em cima e instanciar a sessão com aquele create session do próprio web módulo. Vou salvar. E se eu não errei nada, ele tem que rodar. Vou compilar bonitinho. Opa, sessão, né? Escrever o nome do método errado não é legal. Vou compilar de novo. Beleza. Compilou. Agora vamos testar. Tá no CGI bin /projeto
Lembrando que no seu caso, se tiver no Windows, esse segundo projeto é projeto.exe. Se você tiver no Linux ou no Mac, esse cara não vai ter extensão. E provavelmente no seu servidor esse cara tem que ser projeto.cgi. Certo? Aqui eu não preciso disso, então vou chamar a sessão direto. Beleza, chamei a primeira vez, ele só me deu uma mensagem criando variável de sessão, que de fato ela não existia até aquele momento. Então supõe-se que chegou aqui, ele criou a variável. Então num segundo momento, tentar acessar mesmo o URL, olha só, ele informou que esse é o valor da variável, teste, está desse jeito porque eu passei o HTML H1, então por isso ele criou um título aqui, deixou ele maiorzão, e me passou o ID da sessão, que é o ID que eu mencionei, que é uma cadeia aqui de caracteres, única para quem está acessando essa página. Se você quiser acessar mais vezes, ó, o mesmo endereço. Ó, pode ver que eu estou tentando acessar. Vou dar um monte de atualizar aqui. Presta atenção. Estou tentando atualizar, dando F5 aqui para atualizar a página. E o ID da sessão continua o mesmo. Esse cara vai continuar enquanto eu tiver aqui com o navegador aberto, tudo funcionando. Ah, como é que eu sei que ele vai mudar? Eu vou então apagar tudo do meu navegador, limpar todos os dados. Inclusive, deixa eu voltar aqui. Repara que eu peço para ele apagar cookies, tal, logins ativos, apagar tudo mesmo. E vou tentar acessar de novo. O mesmo URL, olha lá. Ele já caiu de novo na parte de criação de sessão. Caiu na criação da sessão. Agora eu vou tentar acessar mais uma vez. Mudou a cadeia de caracteres que estava aqui embaixo. Mudou o identificador da minha sessão. Esse cara mudou, então. Espero que o de vocês tenha funcionado. Tá? Não tem grandes truques aqui. Nomes de variáveis de sessão, qualquer nome. Alfanumérico ali. É interessante só não começar com números também. O identificador da sessão, se você quiser de repente guardar isso num banco, se você quiser numa tabela temporária, depende de como você vai fazer. E uma coisa legal que muita gente pergunta é como é que eu falo, por exemplo, que eu quero que a partir de, sei lá, o cara ficou meia hora sem fazer nada, eu quero que ele cancele a sessão do cara. O cara está com o sistema aberto, não fez nada e eu quero que corte a sessão. Como acontece naqueles sites, às vezes a gente vai acessar e ele fala: ah, você ficou muito tempo deslogado, muito tempo sem fazer nada, né? Faço login novamente para entrar. Eu posso ir lá na programação e dar um tempo para a minha sessão. Vou colocar aqui. Na hora que ela for criada, deixa eu até marcar mais para cá. Configurar um tempo máximo para a sessão. Eu tenho aqui o session. Que é o session.timeoutMinutes. É esse cara aqui. Onde eu vou passar um inteiro para ele. Que quantos minutos eu quero que dure a minha sessão. Então eu posso passar 1 minuto, 2, 10, 30, enfim, quanto eu quero que ela dure. Assim o cara vai acessar, tá trabalhando no site, mas na hora que der esse tempo, ela vai ser inválida e o cara vai criar um novo ID para que ele tenha que utilizar a página novamente. Vai criar um outro ID da sessão, se o cara tiver que fazer login, tem que fazer login de novo.
tudo que for necessário para que a sessão volte a valer e volte a funcionar, mas enquanto eu tiver essa linha, na hora da criação da sessão, ela vai continuar valendo sempre 1 minuto. E como é que funciona o logout, por exemplo? Bom, o logout vai funcionar com session.terminate. Para terminar uma sessão, vou fazer aqui um session.terminate. Aí ele zera a sessão. Como eu quero aproveitar esse cara aqui, vamos tirar desse lugar. E vou colocar ele aqui para cima. Dessa forma, o que ele vai fazer? Ele vai, a primeira vez, se a sessão não existe, ele vai criar e ela vai ser válida durante 1 minuto. Num próximo acesso, ele vai exibir qual que é o valor da variável, ele vai mostrar o ID da sessão e vai terminar essa sessão. Terminou a sessão, no próximo acesso, então de novo, ele vai lá, vai criar, vai setar como 1 minuto, vai voltar num quarto acesso mostrando o valor da variável e o outro ID de sessão, porque ela foi terminada, então ele vai criar um outro ID. Eu vou compilar e a gente faz esse teste. Então vamos lá, primeiro acesso. A sessão anterior ainda está valendo, então eu tenho que limpar o meu navegador. Limpou tudo, beleza. Deixa eu ver se cabem todos os caracteres, pronto. Vou acessar. Primeira vez, está criando a variável de sessão, legal. Vou acessar a segunda vez. Criou, bonitinho. Esse aqui é o ID da sessão que foi criada. Vou tentar fazer mais um acesso. Pronto, ele vai criar de novo. Por que ele está criando de novo? Já que lá eu coloquei o terminate, então quando a variável já existe, já tem algum valor para ela, ele é só exibir as informações, que são o valor da variável e o ID da sessão, e depois já estava dando terminate, estava excluindo essa sessão. Lógico, então, no próximo acesso, que foi o que eu acabei de fazer, ele vai tentar de novo criar a variável, de novo instanciar 1 minuto para a sessão, e quando eu entrar, mais uma vez. Aí ele vai pegar o valor de novo, vai mostrar o ID que já mudou, né? Esse ID foi alterado mais uma vez, e terminou a sessão. Olha só. Então, beleza. Essas são as operações básicas aí de sessão para a gente trabalhar. Onde é que a gente vai usar esse terminate? Por exemplo, no logout. Tem o sisteminha, fez login, a gente atribui umas variáveis de sessão para o sistema. Por exemplo, o ID do usuário, o nome do cara, alguma informação assim. E quando fizer logout, ele vai lá e chama o session.terminate. O cara encerra a sessão de uma vez e está fora do sistema. Precisa de login de novo para funcionar. Toda vez que você fizer alguma coisa que exija que o usuário esteja logado, por exemplo, então você vai lá e vai fazer uma verificação, como a gente tem aqui, se a variável lá que você deu, por exemplo, para o estado logado ou deslogado do cara, possui algum valor. Se não tiver o valor, você simplesmente dá uma resposta qualquer, e se tiver, você faz o que tem que fazer. Resgata alguma informação ali que seja mais interessante. O funcionamento de cookies é mais ou menos a mesma coisa. Falei, mas eu não vou abordar porque para sistemas, que é o foco do nosso curso, eu acho menos seguro. E a parte de sessão, o truque foi esse. Não tem mais grandes coisas aqui não. Ok? Então está salvo aqui o nosso projetinho. E essa parte de sessão está terminada. O que eu vou fazer agora? Então a gente começar a trabalhar com o nosso projeto usando aí um pouquinho de MVC. Está na hora de estruturar melhor o nosso CGI.
Então eu vou começar com um projeto novo. Uma aplicação CGI. Ok. Vou dar um nome aqui para esse Web Module. É costume eu dar o nome do principal como Web Module Main, ou WBM Main. É costume. Daqui eu já posso dizer se ele vai criar a sessão ou não. Ó, Create Session. Está aqui o True ou False. Ah, mas você está usando o Lázaro, você não ia fazer sem? Eu vou usar ele agora só para fazer o projetinho. Tá, mas depois que ele estiver pronto, as regras que a gente usou na última aula para desligar o Lazarus do projeto são as mesmas. Tá, eu só vou usar para ficar mais fácil a gente aproveitar o nosso tempo de aula. Então, por hora eu não vou usar a sessão aqui. A hora que eu for converter esse projeto para só a linha de comando, sem precisar do Lazarus, aí eu vou lá e eu faço o Create Session direto no método Create New dele. Então vou ter aqui o meu projetinho, beleza? Está instanciado. Eu vou primeiro salvar esse cara. Vou criar aqui uma pasta nova. Vou chamar de Sistema MVC. O nome do projeto vai ser Sistema. E a Unity vai ser Unity Main. Tranquilo, criou o projetinho normal. Legal. Agora o que eu vou fazer aqui é preparar uma sessão, preparar uma action para converter isso aqui em resposta. Eu vou criar uma action padrão. Vou chamar essa action de getHTML. Vou dar esse nome aqui para ela. E vou informar aqui que essa é a seção padrão. Seção padrão true. Por quê? Porque quando eu faço quando eu faço uma ação e essa ação é a ação padrão, independente de eu usar o nome dela ou não usar o nome dela na minha chamada do CGI, é ela que vai ser executada. Então eu posso passar, por exemplo, aqui, vamos supor que o nome aqui sessão fosse o nome da ação padrão. Então se eu passar simplesmente assim, só chamando o projeto, ele ia saber projeto.cgi ou projeto.exe, como tiver aí de acordo com o seu sistema, ele vai saber que aquela ação tem que ser chamada, ela tem que ser realizada obrigatoriamente. Então essa ação aqui, getHTML, vai ser a minha ação padrão, minha ação default, e o evento dela, vamos lá, noRequest, é onde eu vou preparar a nossa brincadeira aqui com o MVC. Já vou deixar pronto. Prepara a resposta. A response.content-type vai ser text.html, char7 UTF-8. Vamos deixar mais bonitinho isso aqui. E vamos informar
que a ação foi realizada. Então eu tenho aí o handler true. Ok? E aqui dentro eu vou trabalhar com a minha parte de MVC. Pô, legal, vai trabalhar com MVC aqui, beleza. E onde é que entra ele? Bom, o MVC vai entrar na parte de separação, vocês já sabem aí, do Model View Controller. O Model trabalha com banco, o View trabalha com a parte visual e o Controller trabalha com a parte lógica e é quem interage com esses dois. Neste primeiro momento, já que é para testes, né, só para entender mais ou menos a organização do CGI, eu vou criar uma unit nova. Essa unit vai ser o meu controller, então já vou até salvar essa unit. Ela não existe dentro aqui do meu CGI, mas eu vou aproveitar para separar, criando um folder novo, criando uma pasta nova, que eu vou chamar de controller. Isso. E criou o diretório aqui certinho. E esse cara vai ser o meu unit test controller. Ok, unit test controller. E vou salvar. Como eu já estou trabalhando com o Lázaro, ele vai me perguntar se eu quero adicionar esse cara nos caminhos onde ele vai procurar as units. Eu vou falar que sim. E como eu sou espertão, eu vou aproveitar e adicionar os outros caminhos que eu vou criar. Projeto. Opções do projeto. Projeto, opções do projeto. Aqui eu tenho os caminhos. Pode ver que ele já adicionou o controller aqui. E eu vou adicionar mais outros caras. Controller, Model e o View. Ah, esses caras não existem. Eles vão existir daqui a pouco, mas eu já estou adicionando. Está falando que não existe, beleza. Vou ignorar por enquanto, que já já eu vou criar. Ele deixou aqui separadinho. Legal, ok. Vou pedir para ele ignorar mais uma vez. Fiz o meu controller. Agora eu vou aproveitar e eu vou criar já então o meu model e o meu view. Vou fazer uma nova unit. Essa unit vai ser o model. Vou salvar todo mundo. Sistema MVC. Criar o diretório model. E essa vai ser unit test model. Salvei. E vou criar então o view, que é o único cara que está faltando. New unit. Vou salvar. Não existe o diretório dele. Sistema MVC, eu vou criar. View. E vou dar o nome para esse cara. Unit test view. Beleza. Então estão criados. Agora, repara que lá no Project Options, esses caras eles estavam meio apagados quando eu vim aqui, ó. Agora eles já estão na cor normal, quer dizer, esses caras existem, ele já sabe que tem que procurar ali. E ele já não reclama mais quando eu dou OK. Tranquilo. Agora, como é que eu vou trabalhar com esses caras? No meu controller, antes de mais nada, deixa eu abrir aqui. No meu controller, eu preciso, depois do uses, chamar, claro, os caras que pertencem a ele. Seria o meu model e o meu view.
Então, class sysutils, vou aqui chamar o model, unit test model, e vou chamar o view, unit test view. Beleza. Então esses caras têm que fazer parte aqui do meu controller. Depois que eu chamei esses caras, vamos aí aproveitar um pouquinho da orientação a objetos. E eu vou criar essa classe controller. Então, type tTest controller é uma classe onde ela vai ter os métodos privados, que aqui não tem nada por enquanto, e os métodos públicos, que por enquanto não vai ter nada também. Já vou deixar criado então o test controller, que em seguida eu vou preencher e trabalhar com ele. Beleza, fiz o test controller. Como é que eu vou fazer o meu model? Para o meu model eu vou fazer as mesmas coisas. Vou até copiar esse pedacinho para agilizar a nossa aula. Aqui. Vamos lá no model. Eu tenho a minha classe aqui. Tenho a minha unit test model. Vou criar a classe tTest model. Vai ser uma classe também. Tem as informações aqui. Vou aproveitar aqui no model e deixar criado um constructor dela. E o destrutor dela. Então, vou deixar pronto o método construtor e o método destrutor. Porque caso eu vá utilizar conexão e desconexão do banco, eu posso já colocar dentro desses caras, na hora que eu for trabalhar. Então, tTestModel é uma classe, e nela estou aproveitando já para deixar o construtor e o destrutor. Se a gente já quiser criar esses caras, vamos aproveitar e já configurar. Por exemplo, esse cara aqui no Create, ele conecta ao banco de dados. E esse cara aqui desconecta do banco de dados. Quando eu for utilizar esse cara, ele vai lá, instancia o objeto, se conecta ao banco, e na hora que eu mandar destruir, ele vai e já desconecta. Beleza, por enquanto vamos deixar ele aqui. Eu vou passar então para o meu view. O view é um cara que precisa de um pouco mais de trabalho. Por quê? Normalmente eu gosto de suportar no meu view tanto os templates quanto algumas ações. Às vezes elas são necessárias para que eu passe para o meu view e ele processe alguma string, processe alguma resposta, alguma informação geral. Então o que eu vou fazer nesse caso? Eu tenho a minha unit test view. Eu vou aproveitar aqui no uses e vou colocar as outras units que me interessam. http-defs, que eu vou utilizar. Vou utilizar o fp http. Vou precisar do fp web e do fp template. Eu preciso desses caras para montar minha classe corretamente.
como é que vai ser essa classe do view? Bom, classe do view eu vou dizer que é um tTestView e ele vai ser uma classe que herda tfp_template. Herdando o tfp_template, eu consigo fazer toda aquela manipulação de templates que o WebModule faz para a gente. Isso significa que para cada parte do meu sistema que tenha o Model View Controller, eu consigo trabalhar de forma diferente na hora de visualizar alguma informação. Quer dizer que para esse cara eu consigo ter, por exemplo, o tratamento de uma tag específica do meu template, e se tiver alguma outra parte do meu sistema que tem uma tag parecida, ele vai interpretar ela e tratar de uma outra maneira, de acordo com o que eu for implementar. A vantagem de ter esse cara herdando as coisas do FP_template é essa. Eu posso ter vários tag replace em diversos views diferentes, apesar de ter uma mesma tag no template, de acordo com o view que eu chamar, ele vai tratar ela de outra maneira. Já que a intenção é essa, eu vou aproveitar aqui no público e criar minha procedure tag replace. Procedure tag replace. Onde ela vai ter então sender TObject, const tag string do tipo string, né? Vou ter aqui tag params do tipo tStringList e ele vai retornar para mim um out, um replace text, que é do tipo string. Beleza. E vou deixar também o construtor dessa classe, constructor create, e vou adotar um nome padrão de exibição. O nome padrão que eu vou utilizar para essa classe vai ser, surpreendam-se, exibir. Function exibir, que vai retornar uma string. Beleza, então vou ter lá meu tag replace individual desse view, vou ter o exibir individual desse view e o construtor da classe. Vamos mandar o Lazarus completar para a gente. Se você não está usando, melhor para você, vai digitar bastante coisa na mão. Aqui completou. E eu vou aproveitar e no create desse cara definir as configurações na hora que ele for ler algum template. O view é um cara um pouco mais trabalhoso por causa disso, mas nada impede que esse tipo de configuração seja feita, por exemplo, no WebModule e seja passado para cá de alguma maneira. Tá? Para o nosso teste eu vou criar esse cara aqui na mão. Então no create eu vou lá, como ele já descende, né, ele já herda as coisas da classe FP_template, eu vou fazer um self.allowTagParams, vai ser verdadeiro. Lembre que eu preciso dele para que ele permita tags, né? Eu preciso falar self.startDelimiter, como é que vão começar as minhas tags para substituição. Resolvi adotar uma forma diferente aqui, ó, com abre tag e o sinalzinho de porcentagem. Self.end
delimiter vai ser o oposto, vai ser porcentagem fecha tag. Vou dizer para ele aqui self.onReplaceTag. Quando achar a tag for ter que substituir, ele vai chamar o próprio tag replace. Então agora eu tenho individualmente um replace para cada view que for utilizar no meu sistema. Ah, legal, mas o que ele vai substituir? Por hora, que a gente está só no teste, eu vou colocar direto na mão qual é o caminho que eu quero que ele substitua. Tá, que vai ser aqui self.filename recebe. Eu tenho pastas dentro do meu CGI bin, então estou colocando aqui direto. Sistema skin barras cinza barra main.html. E esse vai ser o arquivo HTML que ele vai usar para substituir as tags. Bom, quem que é esse cara? Bom, esse cara eu já tenho criado. Eu vou mostrar o código para vocês. No final ele vai ficar assim, como está aqui no exemplo. Tá, aqui eu estou chamando o preview, mas ele vai chamar o main também. Só até chamar ele direto. Main. Esse vai ser o cara. Eu vou mostrar o código dele. Eu só não vou explicar direto agora para a gente não perder tempo. Mas aí vocês vão pausando o vídeo e vão copiando o que está lá. Esse é o cara. Vou colocar tudo na tela. Não fica nada para fora. Que legal. Bom, esse cara é um HTML padrão. Essa primeira parte aqui informa que é um HTML da linha já do HTML5. Precisa ter essa linha informando. No cabeçalho eu digo para ele já trabalhar em UTF-8. E falo que a descrição dessa página é um sistema. As linhas aqui a seguir eu falo para ele não guardar o cache dessa página. Tá? Ele não vai guardar o cache de maneira nenhuma. Isso é bom porque se a gente fizer uma atualização do sistema, por exemplo, uma parte visual ou alguma outra informação, o cara não tem que saber que tem que atualizar. Às vezes o navegador que ele está utilizando para acessar o sistema vai ficar guardando isso e não atualiza. Tem que ficar limpando as coisas. Aqui eu falo direto para ele, não guarda nada. Cada vez que o cara acessar essa página, ele vai carregar tudo de novo. Não sei se a página de vocês vai estar hospedada em algum lugar ou não. Se estiver, como vai ser um sistema, é interessante que a segurança dela diga para os buscadores não indexarem essa página. Então aqui eu falo para ele, olha, para os robôs, que são os robôs de pesquisa, não me coloque no seu índice, tá? Não faça indexação de mim, não siga os links que eu tiver, simplesmente me deixa de fora de você. Dessa maneira o Google não vai nunca achar essa página, o Yahoo também não, o Bing também não. Vai estar um pouco mais seguro aí. O título do sistema, esse cara vocês sabem que é o cara que aparece ali na barra do navegador, na aba ou na barra de títulos. Aqui eu faço algumas referências aos ícones que vão aparecer, que é aquele ícone que fica pequenininho ali no canto do navegador, no canto da aba do navegador. Referência ao CSS, que está sendo utilizado aqui, ao JavaScript e a um JavaScript geral do sistema. A gente vai aperfeiçoar isso depois. E finalizou o cabeçalho. No corpo dessa página, eu tenho um cabeçalho do corpo, onde eu tenho essa primeira div aqui, que vai produzir aquele menu inicial lá em cima. O nome da empresa, aí tem lá aqueles menuzinhos sistema, cliente, produtos, ajuda a sair. Tudo isso está dentro aqui de uma barrinha de navegação.
e está separado dentro de uma lista desordenada do HTML. Fechei essa barrinha do cabeçalho, fechei o cabeçalho que está no corpo e vou iniciar uma sessão do HTML, tá? Onde eu vou ter a minha janelinha. A janela começa aqui em cima, div janela, e termina só aqui embaixo. Então eu tenho lá a minha barra de títulos, eu tenho o menu pertinente só a janelinha, nessa segunda div. Depois eu tenho o corpo da janela, que aí eu vou ter os conteúdos ali de formulário, enfim. E fecho a janela aqui no final. Posso até marcar para vocês. Fim da janela. Eu estou passando mais corrido aqui, porque vocês podem ir pausando para ir copiando o código. Não é? Termino a sessão e eu vou ter um rodapé. Esse rodapé vai ser aquela barra, como seria uma barra de status do sistema, onde eu tenho ali algumas informações que eu coloquei como informação do servidor e da base, e uma data qualquer. Não necessariamente tem que ser isso, pode ser qualquer coisa. Como eu vou usar esse cara de template, essa data que está aqui, eu vou substituir por uma tag. Então o padrão que eu já deixei lá no nosso view é abre tag porcentagem. Vou colocar aqui como data e porcentagem fecha tag. Vamos deixar esse cara para teste. Depois disso, ele vai aqui, fechou a barrinha de rodapé, está numa div, fechou o rodapé, fecha o corpo e fecha o HTML. Bom, esse cara está pronto. A segunda parte é o CSS dele. Eu tenho aqui, não é esse cara não. Deixa eu abrir ele. Barra cinza, CSS, aqui. Eu tenho esse cara. São várias classes de CSS para configurar. Os nomes, eu dei nomes em português para facilitar a compreensão. Eu vou passar esse cara aqui rapidinho. Vocês vão pausando o vídeo para acompanhar. Cabeçalho rodapé. CSS que vai fazer para vocês provavelmente vai ser alguém da área de design. Aqui, os menus. E as informações da janela. A janela sozinha, o título, o menu. O menu é um pouquinho mais trabalhoso. E o corpo. Aí finalizou o CSS. Certo? Depois a gente volta nele. Vamos terminar aqui o nosso view. Depois que eu fiz no create as informações que eu preciso de tags e que arquivo que ele vai buscar, vou aproveitar o exibir e vou simplesmente pedir para que ele faça um retorno do que for processado. self.getContent. Beleza. E no nosso tag replace, lá eu só coloquei uma tag para data, então
a mesma regrinha, if ANSI compare text, tag string, lá eu chamei de data, né? Se for igual a 0, então ele vai substituir replace text e recebe format datetime, dia, de ano e agora. Vai substituir com a data de hoje, que tiver lá. Beleza, finalizou aqui o nosso view. O view está completo. O view está completo, eu vou dar uma olhada no model. O model já tem um método construtor e um destrutor. Não é? Eu não vou fazer mais nada aqui no model, já que por hora eu não estou trabalhando com banco, é só um exemplo. Mas no meu controller, eu vou criar um método para nosso teste. Vou criar um método público. Vou chamar de function testar, que vai me retornar uma string. Repara que todo mundo retorna string porque no final a resposta do CGI para o nosso navegador tem que ser string. Um vai retornar para o outro, até retornar para o navegador. Bom, função testar, eu vou criar ela. E nesse cara é onde eu vou usar finalmente o meu controller, o meu model, para trabalhar. Vamos aqui então declarar os objetos. Vou chamar aqui de objeto view. Ele vai ser do tipo tTestView. Objeto model. Ele vai ser do tipo tTestModel. E vou usar aqui uma variável auxiliar para trabalhar alguma resposta, se for necessário, do tipo string. Beleza. Então, de cara, eu vou preparar o meu view. Então, objeto view ele vai ser tTestView.create. Eu vou guardar essa resposta do meu view na variável auxiliar. Vou chamar de objeto view.exibir. Lembra que aquele nome que eu, um pouco lógico que eu inventei para ele exibir informação. Eu posso liberar a memória do meu view, não preciso mais dele depois que eu peguei a resposta. Dou um free new objeto view e posso já dar um retorno. Result straux. Retorna a resposta final. Beleza, isso é o que faz o nosso controller. Lá no nosso main, só preciso agora fazer essa chamada ao controller, que ainda não está pronto, né? Eu marquei como chamando aqui o MVC.
né, trabalhando com MVC. Eu vou aproveitar então nesse HTML request, criar a variável objeto teste, é do tipo tTestController. Deixa eu adicionar ele no uses lá em cima. fpweb, vírgula, unit test controller. Não estava adicionado, então acabei de adicionar esse cara. Test controller. Aqui no MVC, então, para trabalhar com ele, objeto teste recebe tTestController.create e o meu CGI vai responder o que ele tiver. A response.content recebe objeto teste.testar. Ele vai lá, vai fazer a mágica dele e vai retornar para a gente. Depois de feito isso, eu posso eliminar esse cara. Free new objeto teste. Beleza. Então está feita aqui a nossa interação do MVC. O CGI vai lá, ele vai chamar esse cara que é o teste, que é o controller, e o controller se vira para chamar o model, o view, como precisar, interage lá entre eles e dá uma resposta para a gente. Se estiver tudo ok, deixa eu salvar. Vamos ver se roda, se compila primeiro. Compilou bonitinho. E agora vamos fazer um teste. E ele está dentro do projeto do sistema MVC. Ok. Deixa eu até abrir ele aqui. Sistema MVC. O nome da aplicação é Sistema. E, como eu disse, como tem uma ação padrão, eu não deveria chamar nada aqui depois do nome dele. Vamos ver se está ok. Aí retornou. Retornou não está formatado ainda, porque a gente não pediu para ele substituir onde se encontra o CSS. Tá? Mas ele trouxe aqui a resposta e trouxe a data, olha aqui embaixo, já substituída pelo template. Já veio certinho aqui pra gente. O próximo passo, a gente vai fazer na próxima aula, é acertar dentro do template as chamadas, que é onde ele faz o CSS, onde ele chama o JS, para que ele chame corretamente onde se encontra esse nosso template. A gente vai utilizar aqui dentro. E vamos fazer uma coisa um pouco mais funcional. Já fazer esse sisteminha ter um login, fazer ele buscar um menu automaticamente em cima desse template. E para que, se for necessário trocar o template em algum momento, ele também retorne da maneira correta, sem ter que reprogramar o CGI. Galera, por hoje é isso. Eu espero que tenha dado para entender como funciona a parte de sessões de MVC. Vou focar um pouco mais no MVC na próxima aula. Então, obrigado e até a próxima aula.